aqui. Ah, tá. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é José Eduardo. Eu vou hoje falar aqui para vocês sobre ocorrência e prevenção de acidentes domésticos. E falar um pouquinho do que pode acontecer desde a infância até o idoso. Tá bom? Queria agradecer bastante a doutora Cláudia Bernoche pela oportunidade de apresentar aqui na reunião. E vamos lá. Bom, para começar, a gente precisa definir o que são acidentes domésticos, entender o impacto desses acidentes que eles trazem para a sociedade. A gente precisa rever na literatura os principais acidentes que acontecem na infância e quais as estratégias para prevenção, e rever na literatura também os acidentes que acontecem nos idosos. Então, bem brevemente, porque parece uma definição bem básica, mas acidente doméstico é aquele que ocorre no local onde habitamos ou em seu entorno, e pode ser qualquer tipo de habitação, apartamento, casa-terra, sobrado de alvenaria ou mesmo de madeira, entre outros. Vamos começar falando, então, sobre os acidentes domésticos na infância. Aqui a gente tem um infográfico do CDC, do Centro de Controle de Doenças americano, de 2019. E ele mostra o impacto que os acidentes domésticos causam na perda de anos potenciais. O que é perda de anos potenciais? Vamos imaginar que a expectativa de vida média de um país é de 80 anos. Então, se alguém nascer hoje, vai ter 80 anos de expectativa de vida. Se essa pessoa tem um câncer aos 60 anos e morre em decorrência da doença, ela vai perder 20 anos de vida potenciais. Se essa pessoa é uma criança e se afoga aos 5 anos e morre, ela perdeu 75 anos de vida em potencial. Então, a gente percebe, usando essa forma de análise estatística, que os acidentes domésticos são os grandes responsáveis para a perda de anos de vida em potencial do que qualquer outra causa. Por exemplo, envenenamento são 1,97 milhões, né? De forma geral, as lesões não intencionais, os acidentes, correspondem a 3,4 milhões de anos de vida em potenciais perdidos. Isso é estatística americana, tá? Em comparação, por exemplo, com câncer, que é 1,5 milhão, menos da metade. Doença cardíaca, 1,4 milhão. E suicídio, 940 mil. Tá? Dentre os acidentes domésticos, os mais impactantes são envenenamento, acidente automotivo, outras lesões aí, várias outras, o afogamento, o sufocamento e as quedas. Aqui temos um gráfico também americano, porque é mais fácil achar a estatística americana com relação aos acidentes. A gente tem aqui diversas causas de mortalidade, os índices de mortalidade para as 10 principais causas de morte nos Estados Unidos de 99 a 2016. A gente vê que acidente automobilístico começa no ano de 99 com uma grande importância e cai praticamente pela metade até 2016. Acidentes com armas de fogo, eles apresentam uma queda até 2014 e depois começam a apresentar uma tendência de alta. Neoplasias malignas, uma ligeira tendência de queda. Sufocamento, uma tendência ligeira de alta. A gente tem anomalias congênitas, que praticamente se manteve estável. E afogamento, uma ligeira queda. Queimaduras. Enfim, só para a gente ter uma noção do peso que cada uma dessas causas tem na mortalidade. Bom, esse infográfico é bem interessante porque ele mostra que, ele coloca aqui, mostra para a gente que o sufocamento, as mortes decorrentes de sufocamento são as mais comuns em crianças menores de 1 ano de idade. Entre 1 e 4 anos, a principal causa de morte é o afogamento. E acidentes automobilísticos são mais comuns acima dos 5 anos até 19 anos de idade. Nos últimos anos, tem havido uma tendência na população hispânica americana e na população negra de aumento de casos de envenenamento e overdose por uso de drogas, né? E também um aumento na ocorrência de acidentes automobilísticos. No Brasil, é bem compatível esses dados, né, com os números americanos. Menor que 1 ano de vida, as principais causas de morte por acidente são asfixia. De 1 a 4 anos, essa causa já passa para o afogamento. E maior que 5 anos, já passa a ser acidentes automobilísticos. Aí, até os 14 anos, os 14 primeiros anos de vida.
aqui no, esse é diretamente do CDC, de acordo com a faixa etária, principal causa de morte por lesão intencional ou não intencional. Atenção que acima dos 10 anos de idade começa a aparecer o sufocamento como tentativa de suicídio e armas de fogo, mas isso na estatística americana. Então vamos começar a falar sobre os acidentes que acontecem na infância e o principal deles na população menor de 1 ano é a morte súbita infantil inexplicada. A morte súbita infantil inexplicada, então, ela tem um período de risco maior do 1º ao 4º mês de vida. Os fatores de risco são vários e eles são modificáveis. O principal deles é a posição de sono prona, que é quando o bebê deita com a barriguinha virada para baixo. Também temos tabagismo parental, consumo de álcool e drogas materno, e isso é importante de lembrar, porque reduz o nível de alerta dos pais. Quem é pai aqui, pai ou mãe, sabe que criança descuidou 5, 10 minutinhos, acontece alguma coisa. O baixo peso ao nascer ou prematuridade também é um fator de risco, por conta muito do sistema nervoso central, que ainda está em desenvolvimento. A criança não tem o reflexo para afastar objetos do rosto e também, quando é baixo peso, não tem ainda muita força, enfim. Dormir na cama, em cama de adulto, também é fator de risco. Dormir junto aos pais, especialmente no sofá, e colchões moles ou excesso de estofados no berço. E para ficar fácil de lembrar, eu coloquei aqui algumas fotos para ilustrar bem isso. Uma pessoa fumando, um berço repleto ali de estofado, coisas que podem obstruir a via aérea da criança. E aqui está tudo errado nessa foto, apesar da foto ser bonitinha. A mãe com o bebê na posição prona, deitado no sofá, né? Não é o ideal. Não que a mãe não possa ficar com o bebê nessa posição, mas se ela adormecer e o bebê, enfim, pode cair, pode virar a cabeça para baixo e se asfixiar, né? E como o bebê deve dormir? Essa figura resume tudo. Sem estofado ao redor, a via aérea, você perceba que tem uma distância boa, até mesmo das laterais aqui do berço, e a via aérea do bebê não tem muito risco de ser obstruída nessa posição, com a barriguinha para cima, sem qualquer outro objeto. Tá? Mudando um pouquinho para afogamento. O afogamento, o período de maior risco é entre o 1º e o 4º ano de vida. E esse risco ele se estende até a 2ª década de vida. Geralmente, as crianças se afogam de contextos diferentes de acordo com a idade. Por exemplo, bebezinhos, recém-nascidos, menores de 1 ano, eles tendem a se afogar em banheiras. É importante lembrar que mesmo mínimos volumes de água numa banheirinha, aquela banheirinha que a gente usa para dar banho no bebê, se eles ficarem desassistidos por qualquer período de tempo, pode ocorrer afogamento. Tem alguns estudos americanos, porque o americano tem dado para tudo, que mostra que uma profundidade de um nível de água de 2,5 centímetros já é suficiente para um bebê menor de 1 ano de idade, se deixado com a cabeça para baixo, sofrer um afogamento. Tá? Depois de 1 ano, de 1 a 4 anos, é engraçado como essas faixas de idade persistem de menor que 1 ano, de 1 a 4, vocês vão ver bastante tudo isso dividido por essas faixas etárias. Mas de 1 a 4 anos é balde. Por que balde? Principalmente nos baldes que são parcialmente cheios. A criança vai lá, vai mexer no balde, desequilibra, porque o segmento cefálico da criança tem um peso maior em relação ao restante do corpo, se desequilibra, cai de rosto dentro do balde, quando tem um nível líquido, não consegue sair. Às vezes o peso do corpo da criança não é suficiente para fazer o balde tombar, e aí a água escorrer e livrar de um afogamento. Então, nos Estados Unidos, inclusive em algumas creches, pesquisando sobre esse assunto, eu encontrei plaquinhas em creches para não deixar balde parcialmente cheio pelos cantos. E piscinas, aí já uma forma que é mais fácil da gente imaginar que possa acontecer. A forma de prevenção é ensinar natação às crianças, isso desde o 1º ano de idade já é possível de ser feito, ter aulinhas de natação, não que a criança vá nadar com destreza, mas ajuda a desenvolver a musculatura, ter uma consciência corporal melhor. O uso de coletes salva-vidas, usar barreiras de proteção. Tem estudos também americanos que mostram que colocar cercadinho nas piscinas reduz a ocorrência de afogamento em 85% a 90%, e mesmo que não se cerque a piscina inteira, que só se faça o cercadinho em 3 de 4 lados da piscina, já tem uma redução de aproximadamente 60%.
de ocorrência de afogamento. Um adequado treinamento em RCP para evitar mortes por afogamento é fundamental, porque quando a criança se afoga, ela não consegue respirar porque a via aérea está cheia de líquido e é necessário ter um atendimento rápido e correto. E, além disso, evitar o consumo de álcool, porque diminui a atenção dos pais e aí que podem deixar os seus filhos mais livres para situações de risco. Seguindo para acidentes de trânsito, é uma importante causa de morte em todas as faixas etárias. O transporte adequado, a gente ter essas regras que hoje a gente tem, que também é difícil de lembrar, mas para transporte de crianças no carro, reduziu bastante a mortalidade no Brasil. Alguns estudos mostram que reduziu em 30% a mortalidade em acidente automobilístico. E lembrar que cinto de segurança para criança menor de 1,45 m não é adequado, não consegue oferecer o suporte necessário para evitar um traumatismo. Aqui nesse canto, nós temos aqui diversas... tem um infográfico também, que eu achei bem interessante, sobre como a gente deve fazer o transporte de crianças e gestantes. A gestante, a faixa diagonal do cinto de segurança tem que estar sempre acima do útero, não passando pelo útero. Os bebês de 0 a 1 ano, menores de 1 ano, até 13 quilos, eles têm que estar numa cadeira de bebê conforto virada para o vidro traseiro do carro. De 1 a 4 anos, a gente já pode usar a mesma cadeira, mas voltada para o vidro dianteiro. E crianças de 4 a 10 anos, a gente não usa mais a cadeira, a gente usa booster, que é como se fosse uma almofada própria para isso, que a gente coloca embaixo da criança para elevar a altura da criança e permitir que o cinto de 3 pontas possa oferecer um suporte, uma proteção adequada. Dos 7 anos e meio em diante, já pode a criança andar no banco traseiro tranquilamente, lembrando que tem que ter pelo menos 36 quilos e 1,45 m de altura, e a partir dos 10 anos já é permitido que a criança vá no banco da frente. Sobre quedas, que também é uma importante causa de lesão em crianças, é a principal causa de lesão não fatal nas crianças. A gente tem vários perfis diferentes de quedas, por exemplo, quedas de escada, em geral, são mais associadas ao uso de andador. A criança sai andando com andador, fica empolgada com o que seria praticamente um brinquedo, e aí não observa, não tem um determinado... não consegue perceber algum obstáculo à frente e cai da escada com o andador. As quedas mais graves que a gente tem nas crianças, geralmente são aquelas decorrentes de janela. E as quedas, a gente tem que lembrar também que elas estão muito... A gravidade das quedas, elas estão muito relacionadas ao tipo de superfície onde a criança cai e a altura, que é uma coisa meio também óbvia e fácil de lembrar. Uma queda no asfalto a 1,5 m de altura tem tudo para ser mais grave do que uma queda de 1 metro no carpete, tá? Tem uma lei do ano de 1976 em Nova York, que eles, devido ao grande número de acidentes com queda de janelas em crianças, eles colocaram uma lei que todo apartamento que tiver uma criança menor de 10 anos de idade morando tem que ter uma tela, alguma obstrução para a criança não cair. Reduziu em 96% a ocorrência de quedas de janela. E referente a intoxicações, que são bastante frequentes, como a gente viu naquele primeiro infográfico, as intoxicações, elas são a principal causa de perda de anos potenciais de vida. Varia muito o perfil de intoxicação de acordo com o país, com a região avaliada. Eu trouxe aqui alguns dados para a gente poder, para ser alvo de reflexão, mas de forma geral, para crianças menores de 1 ano de idade, as causas de intoxicação mais comuns são medicações dadas pelos pais, porque ninguém espera que uma criança de 1 ano de idade vá sair, pegar um frasco de medicamento, abrir e virar o frasco na boca, tá? Entre 2 a 3 anos de idade, com a questão de explorar mais os ambientes e ter uma coordenação motora ainda num desenvolvimento mais precoce, elas estão mais... Os acidentes mais comuns são com produtos de limpeza, com aqueles frascos que a gente acaba esquecendo embaixo da cozinha, no lavabo, banheiro. As crianças começam a explorar o ambiente, vão começando a andar, pegam alguma coisa, vai e toma como se fosse algum suco, alguma coisa assim. Dos 3 aos 5 anos, a gente tem medicações deixadas em bancada ou largadas abertas como a principal causa de intoxicação.
e na idade escolar e na adolescência já figura como principal causa intoxicação com a finalidade suicida. A gente tem algumas diferenças aqui. Nos Estados Unidos, a principal causa de intoxicação exógena em crianças é opioide. Lá eles têm um problema muito severo com opioide, e depois vem aquelas medicações mais simples, analgésicos comuns, anti-histamínicos, né, que costuma se ter em casa quando a pessoa fica gripada. É um medicamento muito presente nas casas, porque não precisa de controle de prescrição. Algumas vezes a gente tem drogas. Aqui nós temos vários dados para a gente poder citá-los. Nesse dado aqui, foi tirado de uma associação que ela coordena os centros de intoxicação nos Estados Unidos. A gente tem a lista de ocorrência de intoxicação por agente. Então, por exemplo, produtos de cuidados pessoais, substâncias de limpeza, analgésicos, corpos estranhos, vitaminas, antihistamínicos. Essa aqui é por ocorrência. E aqui a gente vê por caso fatal. O principal que a gente observa nesse levantamento é analgésico, lembrando que o opioide entra nessa categoria. Aí tem vapores, gases, baterias, drogas cardiovasculares, estimulantes, antihistamínicos, tá? No Irã, ele já não tem esse problema com opioide tão importante. No Irã, é antidepressivo tricíclico. Bem diferentão mesmo. E metilfenidato, que é usado para tratar TDAH. Aquelas crianças de 7, 10 anos que acabam recebendo essa prescrição. E na Turquia, também são analgésicos. Aqui fontes do CDC, só para a gente também, a fim de curiosidade, para entender o tamanho do problema americano, nesse gráfico aqui, a gente consegue ver das drogas envolvidas em overdose americana, isso não é na população pediátrica, na população geral, como que os opioides sintéticos dominaram o perfil americano junto com a heroína, né? E aqui, esse dado aqui já é da pediatria, já é da Associação Americana de Pediatria, mostrando que opioides lideram as causas de morte por intoxicação, seguidas por medicações que a gente tem fácil acesso na farmácia. Medicações para dor, para resfriado, para alergia, em geral antihistamínico. Então, agora, de uma forma geral, para encerrar a parte da infância, como que a gente pode fazer prevenção de acidentes por faixa etária, né? Esse slide é um pouco extenso, mas a gente tem aqui como objetivo listar algumas das orientações que a gente tem que dar para pais, que a gente tem que praticar em casa para evitar que esses acidentes ocorram. De 0 a 1 ano, os problemas mais frequentes, como a gente já viu, são sufocamento e quedas. E aí, as orientações são desde transportar o bebê no assento de forma correta, não dormir em leito compartilhado, não deixar o bebê sobre um apoio que seja alto, pois ele pode rolar e vir a cair no chão. Não deixar o bebê mamar sozinho na mamadeira, porque ele também pode se afogar, especialmente nos primeiros 6 meses de vida. A lembrar que a mamadeira acaba para alguns pais pode ser introduzida incorretamente num período mais precoce, mas está preconizada, mas aí a partir do 6º mês de vida como uma suplementação, e até o 6º mês de vida a gente preconiza aleitamento materno exclusivo. Não se deve usar andadores com o intuito de estimular o bebê a deambular. Não se deve deixar objetos de risco, como objetos pontiagudos na mão do bebê, tubos de pomada que ele possa ingerir, ou com tampinhas pequenas que possa engasgar. Além disso, não deixar objetos pesados, móveis ou quebráveis sobre superfícies, que às vezes é uma criança que esteja começando a andar, pode esbarrar, derrubar e aquilo cair sobre ela. De 2 a 4 anos, nós temos como principal característica da criança uma inconsequência e uma curiosidade extrema para explorar o mundo ao seu redor. E aí, os principais acidentes são relacionados a trânsito e afogamento. Então, a gente tem que lembrar de proteger varanda, janela, escada. Tem que restringir o acesso à cozinha quando a gente vai fazendo comida, para não deixar que a criança, inadvertidamente, mexa em algum produto de limpeza ou mesmo alguma coisa de comida, enquanto o pai ou a mãe estão ocupados preparando a comida. Colocar protetor em tomadas, limitar acesso a banheiro, lembrar que na privada também pode ser como um balde, a criança pode levantar a tampa, se debruçar e sofrer um afogamento também. Ao transportar a criança em automóvel, relembrar
que nessa idade a gente coloca o assento voltado para o vidro dianteiro, não mais para o vidro traseiro, tá? E manter vigilância constante, não deixar a criança andar sozinha na calçada, pois ela não tem muita noção do trânsito, pode rapidamente, num descuido, atravessar a rua. Então, para essa idade, essas são as principais medidas. De 5 a 9 anos, nós temos como características um baixo julgamento de risco, que ainda persiste das outras idades, e uma certa... As crianças são mais influenciáveis nessa idade, começam a ter relações sociais com seus pares, e aí podem ser levados a se expor a uma situação de risco. Então, reforçar os cuidados das fases anteriores, deixar a criança em ambiente seguro, sempre na presença de algum adulto, em casa, escola, clube, casa de familiares, evitar deixar sozinha. Transportar a criança de forma adequada, porque ainda é a principal causa de morte, acidente automobilístico nessa idade. E usar colete salva-vidas, especialmente se não souber nadar em piscinas. Dos 10 aos 14 anos, tomar muito cuidado, já tem mais consciência, já tem mais noção de risco, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente tem em casa, como álcool, armas de fogo. A gente não tem no Brasil uma cultura tão pró-autodefesa como nos Estados Unidos, mas ainda assim, na mídia, todo ano tem casos de acidentes trágicos envolvendo armas de fogo. E isso pode gerar um certo conflito, porque quem tem arma de fogo é treinado a manter a arma sempre em sua posse para ter uma reação mais rápida. Mas quando você tem criança em casa, às vezes você está dormindo, a criança vai lá, pega a arma, é interessante manter num cofre, num local a salvo, escondido da criança. E para a gente relembrar um pouco mais rapidamente, meu intuito aqui não é falar sobre o PAUS, sobre o suporte à vida para pediátrico, mas é relembrar como que a gente faz massagem em criança. Então, criança, até 1 ano de idade, a gente checa o pulso pela artéria braquial. E para fazer a manobra de reanimação, nós usamos principalmente os 2 dedos, os 2 dedinhos. Tem uma dica que a gente também pode fazer, se faltar suporte, quando for fazer a compressão, fazer 3. Você pode fazer também, tá? Além disso, quanto que deve comprimir? 1/3 do diâmetro do tórax anteroposterior da criança, tá bom? Lembrar que, bom, isso é para todas as crianças, mas quando tiver um socorrista, a compressão é de 30/2. Você vai fazer 30 compressões e 2 ventilações. Quando tiver 2 socorristas, a gente muda para 15/2, tá bom? Crianças de 1 ano até a puberdade, a gente já pode fazer a compressão de forma diferente. A gente pode usar uma mão ou as 2 mãos, a depender da criança. A posição do eletrodo também muda. Crianças muito pequenas, você não vai ter espaço para botar os patches do desfibrilador no peito. Então, a gente coloca um na frente e o outro atrás. Uma criança maior, você já pode manter os 2 na região anterior do tórax, mas com uma distância de pelo menos 4 centímetros. E no momento do socorro a uma criança, aqui eu coloquei 2 fotos que são como deve ser feito o resgate com um socorrista e com 2 socorristas. Relembrando, um socorrista, 30/2, 30 compressões para 2 ventilações, e a posição é essa. A gente faz a compressão com 2 dedos, enquanto ventila, e faz as 30 compressões, depois ventila. Quando a gente tiver 2 socorristas, pode ser feita essa posição também, com os 2 polegares. Você abraça o tórax da criança e comprime com os 2 polegares, enquanto outro socorrista ventila. Aqui, nessa condição, são 15 compressões para 2 ventilações. Falando agora sobre idosos. Idosos, impossível falar de idoso sem falar de queda, tá? É o único tema que eu vou abordar aqui em referente a idoso, porque apesar de a gente ter outros riscos com idoso, é impressionante como que é frequente a apresentação de idosos que sofreram queda da própria altura no pronto-socorro, e como é comum essa ocorrência. As quedas, a gente tem alguns dados aqui que mostram um pouco como que elas são importantes, elas têm um impacto muito grande no serviço de saúde. Nos Estados Unidos, no Brasil eu não encontrei estatística referente a isso, mas nos Estados Unidos nós temos 3 milhões de idosos atendidos em pronto-socorro por conta de queda, por conta de lesões consequentes de queda. 800 mil pacientes por ano são hospitalizados por lesões. Aí são as mais variadas, como TCE, pode ter uma hemorragia intracraniana, pode ter fratura de quadril. E mais de 95% das fraturas de quadril são causadas por quedas.
E as quedas também são a principal causa de TCE. E o custo para o sistema de saúde americano passa de 50 bilhões de dólares ao ano. Para ilustrar, eu coloquei aqui a foto de uma fratura de colo de fêmur ali no canto superior e no canto inferior uma hemorragia extradural. Tá aqui, ambas podem ser consequências de quedas. Como que a gente faz a prevenção, então? O CDC, o órgão americano de combate de controle e combate às doenças, ele publica esse report, que é um compêndio de intervenções eficazes para queda. A última edição dele foi publicada no ano passado. É a 4ª edição. E esse compêndio, ele reúne toda a evidência, todos os estudos que mostraram algum benefício na prevenção de queda em idosos. A gente tem bastante coisa que pode ser feita para evitar isso. No site deles, eles têm 43 estudos muito bem feitos, assim, com resultados muito contundentes. Em 17 deles foram feitas intervenções relacionadas ao exercício. Em 5 deles foram feitas intervenções relacionadas a modificações em casa. Em 12, foram instituídas medidas clínicas. Em 16 estudos, a gente pôde evidenciar estudos que propuseram intervenções multifatoriais. E aí a gente tem enfermagem atuando, tem nutricionista, tem médico fazendo a intervenção, tem pessoas indo até a casa do paciente e controlando as situações de risco, o ambiente para que as quedas não ocorram. Referente à atividade física, tem uma grande lista aqui de estudos, é difícil falar até sobre todos eles, mas o que se destaca é: o primeiro estudo, Stay Safe, Stay Active, eles propuseram um conjunto de atividades, de exercícios que o idoso pode fazer em casa para fortalecimento da musculatura dos membros. A gente tem no Strength and Exercise Program um reforço de exercícios também de ganho de força axial e de membros proximal. Nós temos esses estudos com Tai Chi, onde foi avaliada a realização do Tai Chi Chuan como uma medida preventiva para a queda em idosos, também com resultados muito bons. E, bom, vamos seguir eu vou falar mais sobre esses mais para frente. Nós temos os estudos de intervenção no lar, então, visita por terapeutas ocupacionais que passavam em casa, viam um banheiro, por exemplo, eles sugeriram diversas modificações nos ambientes dos lares americanos, como colocar suporte no banheiro para que o idoso possa se apoiar, botar carpete na casa para que não tenha superfície lisa, onde o idoso possa escorregar, controle de vazamentos, por exemplo, ar-condicionado que fica gotejando, ou mesmo vazamento que pode deixar uma superfície na cozinha, algum ladrilho liso, e onde o idoso possa escorregar. Foi proposto que também fosse feito esse conserto desses reparos, tirar tapete, porque o tapete pode deslizar e levar uma queda. Então, essas foram as principais abordagens por esses estudos que mostraram uma importante redução do risco de queda. Nós também tivemos estudos clínicos sobre medidas que a gente pode fazer para o nosso paciente para prevenção de queda. Então, por exemplo, vitamina D foi a intervenção clínica mais estudada, tem pelo menos 4, 5 estudos aqui que avaliaram o efeito da vitamina D e, de fato, a vitamina D é eficaz na prevenção de queda. Nós temos isso quando deficiente, né? Nós temos ainda a cirurgia para colocação de marca-passo, cirurgia de catarata para corrigir o fator visual que pode levar à queda. Nós tivemos um estudo que avaliou a retirada de medicamento psicotrópico, como, por exemplo, benzodiazepínico, tem antihistamínicos também, que tem efeito sedativo, tudo que pudesse causar algum nível de sedação no paciente, alteração do nível de consciência foi retirado e a gente conseguiu detectar uma redução bem importante da ocorrência de queda. Cuidados com os pés. Podiatria é ir na podóloga, cuidar do pé para que não tenha lesão, porque às vezes o idoso está andando, sente uma dor no pé, não consegue firmar e cai. Então, eu vou também abordar um pouquinho mais sobre a parte visual, que foi avaliada em pelo menos 3 estudos aqui que a gente pode ver.
e os estudos multifacetários, que aí eles pegaram tudo isso que a gente discutiu até agora, implementaram numa medida combinada. Tem uma série de estudos aí, da Universidade de Yale, tem do projeto de queda de Winchester, e todos eles tiveram excelentes resultados. Com relação à atividade física, então, para exemplificar o que foi feito, aqui, nesse primeiro formulário aqui, a gente tem alguns dos exercícios que foram preconizados no exercício do Tai Chi Chuan, tá? Que é uma coisa bem curiosa, é que uma medida não farmacológica possa ter um efeito, um impacto tão importante na prevenção de queda. O estudo que avaliou o efeito do Tai Chi Chuan, ele tentou debater por quais mecanismos que isso se daria. E foram evidenciadas algumas coisas. Por exemplo, o Tai Chi Chuan, ele promove o desenvolvimento do equilíbrio. E com o decorrer da idade, a gente tem uma perda do equilíbrio, o que favorece a ocorrência de queda. Então, a prática da atividade física, quando o paciente assume aquelas posições do Tai Chi Chuan, acaba ajudando no desenvolvimento do equilíbrio. Outra coisa é que a prática do Tai Chi Chuan leva a sempre você usar os membros inferiores fletidos, que alargam um pouco a base, aumentam a estabilidade do passo e o exercício acaba promovendo um reforço da musculatura dos membros inferiores. Além disso, ele melhora a consciência corporal. Então, o paciente ele tem uma noção melhor quando ele está andando da posição no espaço que se encontra cada membro. Além disso, além do Tai Chi Chuan, foram avaliados outras medidas, como, por exemplo, esse estudo que eu tinha mencionado, Stay Safe, Stay Active. Exercício simples, como você apoiar numa cadeira e fazer esse movimento com a perna, com um elástico ou não, mesmo só o peso da própria perna, ajuda a trabalhar a musculatura de membro inferior, fazer ciclos, com movimentos circulares com os pés enquanto estiver sentado, levantar a perna para trás, são movimentos simples. Aqui a gente vê o uso de um elástico para fazer a extensão do quadril, para fazer como se fosse uma posição de remador, empurrando com o tornozelo, aqui trabalhando ombros, e esses exercícios foram bem eficazes também em ajudar a reduzir a ocorrência de quedas. Aqui nós temos uma outra lista de um outro estudo que foi feito, que ele sugeriu diversas abordagens da parte física, por exemplo, agachamentos parciais, para reforçar a musculatura dos membros inferiores, andar na ponta dos pés ou no calcanhar, para mudar um pouco a distribuição de carga da base no suporte enquanto anda e trabalhar diferentes musculaturas também, ajudando a criar um pouco mais de estabilidade. Além disso, você pode pensar, puxa vida, mas como que eu vou implementar isso no paciente? Qual o critério? Porque exercício é sempre assim, a gente vai na academia, a gente faz academia, a gente aumenta o peso e aumenta um pouco a frequência. E qual o critério que eu vou usar para progredir para o meu paciente idoso? Porque se ele fizer isso aqui sempre, uma hora ele vai cansar, uma hora o exercício também não vai trazer benefício. E a diferença desse estudo é que ele coloca aqui os métodos que foram usados para você aumentar ou reduzir a dificuldade. Então, aumentar a distância, por exemplo, que o paciente está andando na ponta do pé, aumentar as repetições para levantar, por exemplo, os braços, aumentar o suporte, usar o elástico ali no caso, usar elásticos com maior resistência, mudar peso de objetos utilizados nos exercícios. Então, é bem interessante, porque a gente tem já documentado em literatura um arsenal de medidas que a gente não precisa usar medicação, não precisa ter gasto, são coisas que a gente só precisa implementar no nosso dia a dia para prevenir a queda do idoso. Aqui, isso aqui eu achei bem interessante, porque num primeiro momento não era tão evidente para mim o tamanho do problema. Esse slide, ele mostra o impacto que a gente tem de déficit visual em idoso. Então, quando o idoso tem precisa usar óculos, por exemplo, com lentes bifocais, isso é um problema para andar. A gente pensa que a lente bifocal, e muitas vezes o marketing da lente fala, não, você vai ter uma lente, um óculos para tudo. Você vai ter óculos para andar, óculos para correr, óculos para ler, porque na hora que você precisar do campo visual, ele vai estar lá e vai resolver o seu problema. Na verdade, não é bem assim. A lente bifocal, veja nessa figura, é um paciente com uma lente com um foco único, e aqui uma multifocal. Como é esperado que o paciente leia e use o campo visual inferior para fazer atividades de perto,
Essa parte do campo visual do paciente foi comprometido. Como é que ele pode enxergar obstáculos ou desníveis com clareza se ele não consegue enxergar bem no campo inferior? Entendeu? Então, é uma coisa que, assim, vai contra uma coisa que a gente foi meio que vendido pelo marketing. Aqui, nós temos outro exemplo também, de um degrau num piso com os ladrilhos aqui. E quando você deixa mais embaçado, fica até difícil ver o desnível, especialmente na presença de sombras. Fica muito difícil perceber que tem um desnível e tem um degrau aí. Então, eles recomendam que os pacientes sejam devidamente orientados a usar os óculos com um grau único quando estiverem fora de casa, quando quando estiverem saindo de um veículo, quando forem andar no jardim, algum terreno que seja irregular, e só usar os bifocais, trifocais, multifocais, quando estiver fazendo atividades estáticas, ou estiver dentro de casa, em que o plano é o mesmo. Quando precisar subir escada, não precisar tá no jardim, ou ver algum terreno irregular que exija maior atenção. Outra coisa que é muito importante lembrar é com relação ao calçado. O que faz um calçado ser seguro? A gente tem algumas regrinhas aqui que foi observada também em estudos. Os calçados, via de regra, eles têm que ter cadarços para aumentar o suporte, para que o calçado fique devidamente acoplado ao pé do paciente. Acoplado é um termo estranho, mas bem encaixado. Os cadarços, eu tenho uma experiência pessoal que a minha avó, ela detestava cadarço, que ela tinha uma dificuldade tremenda para dar nó. Ou ela usava o sapato com cadarço não amarrado, ou ela não usava, usava uma pantufa, alguma coisa para andar pela casa, e ela gostava de cair, viu? Então, uma alternativa que você pode usar para esse tipo de paciente é usar um calçado que tenha velcro. Mas lembra que o velcro, 6 meses, 1 ano, se usar com uma frequência grande, vai ter que trocar. Então, também precisa ficar atento a esse detalhe. Mas é uma alternativa bem válida. Nós temos também que se atentar que o solado tem que ser um solado fino. Nada de dar um Nike Shox para o idoso, né? Com aquele 2 centímetros de solado. Por quê? Porque no idoso a gente não quer absorver o impacto durante a prática de atividade física. A gente quer que o idoso sinta o solo, sinta o pé firme, e solados grossos reduzem essa sensação. O solado também não pode ser liso, tem que ser texturizado para evitar que escorregue. A base do calcanhar, aqui, o solado tem que ser mais amplo, aqui atrás, aumentando o contato com o solo. E a parte do calcanhar tem que ser curvada para que quando o paciente ande, não fique soltando o calcanhar. E aqui embaixo a gente tem uma representação de tudo que não pode ter num calçado do idoso. Um salto fino, uma superfície lisa, que pode escorregar, falta de cadarços, e a parte aqui de trás do sapato desenhada para ser bonita, estética, que não se encaixa bem no pé e não abraça bem o pé. E por fim, essa diretriz, não diretriz, esse compêndio que o CDC preparou, ele lista aqui várias medidas que a gente pode tomar, então, de uma forma, para resumir essa questão dos idosos, medidas que a gente pode adotar para diminuir a ocorrência de quedas. Com medicações, discutir, no caso lá com o médico generalista ou farmacêutico, mas aqui com o médico mesmo que acompanha o paciente, geriatra ou clínico, as medicações que ele tem e tentar sempre que possível suspender medicamentos que cursem com tontura ou sonolência. E assim, a gente precisa fazer uma autocrítica aqui, porque a gente, enquanto classe médica e profissionais de saúde, a gente prescreve e administra muito benzodiazepínico, prescreve muito esses PATs, os sedativos, e a gente realmente está comprovado, os estudos mostram que são deletérios para os pacientes, a gente precisa começar a insistir com familiares, trabalhar medidas não farmacológicas no manejo do sono e tentar evitar ao máximo o uso dessas medicações. Com relação a medidas ambientais, a gente precisa tomar cuidado com a iluminação, prover um ambiente bem iluminado para o idoso, certificar de que o quarto ou a casa esteja bem organizada, que não tenham objetos soltos pelos corredores, pela sala, onde ele possa tropeçar. Alguns idosos têm uma certa tendência a ser acumuladores, guardando coisas que lhes trazem memórias que são afetivas. Então, é importante, tudo bem, pode manter as coisas, mas mantém devidamente guardada, bem organizada. Sobre calçado, a gente acabou de discutir. Perda auditiva pode também levar
um comprometimento do equilíbrio, e é bem recomendável para pacientes idosos passarem com otorrino, ocasionalmente para fazer uma avaliação. Às vezes é só cera de ouvido, e ele está tonto, está com perda de equilíbrio porque está com uma rolha de cera. Da parte visual, também, como eu mostrei aqui nessas imagens, é bem importante essa questão do óculos bifocal. É bem importante a gente se atentar. Uma coisa que eu me surpreendi, porque eu nunca tinha parado para pensar antes de preparar essa aula nesse aspecto. Dieta, ter uma dieta saudável, variada. Se o paciente tiver resfriado ou tiver uma sinusite, toma cuidado, porque a congestão das vias aéreas pode afetar o equilíbrio. E se o paciente usar andador, os idosos, prestar atenção se a superfície de apoio do andador não está desgastada e mantê-lo sempre perto da cama, não longe, porque a gente quer que o idoso sente na cama e já tem um andador ali próximo para ajudar a se levantar. Muitas vezes, isso é bem relatado em casas de repouso, os pacientes acham que, não, está tudo muito perto, está meio bagunçado, eu vou deixar o andador longe da cama. Deixa longe da cama, quando vai levantar, falta força e cai. E aí o andador deixa de cumprir a sua principal função. Tá? E assim, orientar os pacientes que, caso eles evoluam com uma queda, idosos, apesar de não aceitarem muito, têm uma certa ciência da sua fragilidade, muitos se assustam, ficam desesperados e tentam levantar e caem de novo. Então, calma, caiu, tudo bem, absorve o choque, respira um pouco, depois tenta levantar com calma. Pode ser aconselhável orientar a se deslizar pelo chão até alcançar alguma superfície, geralmente se estiver próximo a uma escada, pegar o corrimão para poder ajudar a levantar, tá? Alguma coisa, uma mesa ou uma cadeira, mas lembra também com bastante cuidado, porque também a cadeira pode virar, a mesa também pode virar, tem que ser um objeto grande que comporte o peso, tá bom? E, gente, é basicamente sobre isso, essa apresentação, um apanhado aí do que a gente tem na literatura sobre acidentes, que eu acho que é bem útil para todos. Quem tem pais, avós, filhos, acho que vai achar essa aula um pouquinho útil. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Pode abrir para dúvidas ou discussões, comentários? Alguém? Então, eu achei muito interessante um ponto que você ressaltou sobre o óculos, né? É uma coisa assim que eu nunca tinha pensado, né? Realmente ali naquela imagem a gente viu como que o idoso vê, né? A dificuldade que é. E muitas das vezes eu já troquei óculos do meu sogro achando que era mania, né? Que ele não se adaptava. E não, hoje eu vi a maneira que ele enxerga, né? E realmente 2 óculos é a solução. Não é só trocar por o multifocal como o marketing vende pra gente, né? Então, assim, é uma coisa que abriu meus olhos e hoje eu já vou mudar. Muito obrigada. Eu confesso que eu também, meu pai usa uma lente bifocal. Na hora que eu estava vendo essa apresentação, meu Deus do céu, meu pai tá ficando velho, tá com 65 anos. E já caiu algumas vezes em casa, nada sério, mas é o tipo de coisa que a gente não se atenta, porque eles vendem, eles mostram a coisa que A soluciona. praticidade, né? Fala Praticidade. que é prático não carregar 2 óculos, que você vai ter mobilidade. E não é, né? E na imagem ilustrou muito claro, né? A visão do idoso na sombra, no desnível, né? E eu fiquei abismada, né? Como que a gente foi enganada quanto tempo, né? Em só trocar o óculos por multifocal. E hoje eu entendo por que essa dificuldade do meu sogro sair de casa, né? O sair de casa com óculos é uma barreira muito grande. E eu entendi agora o porquê. Realmente ele não enxerga, ele não vai ter segurança mesmo. Sim, sim. Eu confesso que acho que também da apresentação isso foi a coisa que mais me impactou quando estava preparando. Acho que também junto com o Tai Chi, porque a gente imagina uma medida tão específica, tão de nicho, como, né, tem muita evidência, muita, não é pouca não, de que melhora
trabalha a musculatura de um jeito correto e eu não esperava, fiquei surpreso também. Alguém mais? Algum comentário? Não? Tá certo, então. Muito obrigado para quem está conectado. Muito obrigado pela presença.